Nosso culto é para isso, para que você tenha essa oportunidade, aí na sua casa também, de louvar e adorar o nome dele. E na nossa história de hoje, a gente vai ver a história de uma mãe que teve uma vida de oração. Ela passou por algumas dificuldades, ela teve que mudar a forma dela ver as coisas. Então, hoje eu quero apresentar para você a história de Ana. E essa história também, de uma forma bem carinhosa, queremos dedicar também às mamães, as mães que estão nos assistindo, que estão acompanhando, ok? Então, essa história também é para você, para ministrar o seu coração. Temos tantas mães que atuam no ministério infantil, queremos lembrar delas, agradecer a cada uma delas que se empenham aos domingos, ministrando as nossas crianças, que nesse período eu tenho certeza que estão com saudade dos nossos pequeninos. Queremos agradecer a vocês que também investem na vida dos nossos filhos e filhas. Queremos agradecer você e desejar para você também um feliz Dia das Mães. Nós vamos ver hoje a história dessa mulher, a história de Ana. E a história de Ana, eu vou usar essa setinha para a gente aprender sobre a história dela. Isso mesmo, uma pequena seta vai ensinar para a gente várias e várias coisas. Então, quero que você acompanhe aqui comigo e preste atenção para onde essa seta está apontando, porque essa setinha vai dizer para a gente como está funcionando as coisas aqui nessa história, ok? Então, para você entender quem era Ana, ela foi uma mulher, viveu há muitos anos atrás, esposa de um sacerdote, esposa de um homem que ele ia na igreja, ele tinha um cargo na igreja também daquela época e era um homem importante então para o povo lá de Israel, ok? Para você entender um pouquinho quem ela era. Só que ela tinha um pequeno problema, ela não podia ter filhos. Eu quero que você imagine aqui essa folha de papel, ela está completamente vazia, não tem nada preenchido aqui. Vou mostrar ali para a minha amiga Érica. Tem alguma coisa aqui, Érica? Não, né? Então, completamente vazio essa folha de papel. E ela começou a ter esse desejo de ter filho. E ela passou por essa situação e ela descobriu que ela era estéril. Isso quer dizer o quê? Que ela não tinha possibilidade alguma de ter filho. Ela sempre viveria assim, ó. Esse desejo de ter filho estaria sempre vazio, sempre em branco na vida de Ana. E a Ana, vou pegar aqui, dobrar essa folha de papel. Ela tinha uma outra mulher que convivia com ela, chamada Penina. E a Ana, ela olhava muito para a vida da Penina. Eu vou colocar aqui dentro dessa caixinha, tá bom? Essa caixinha aqui. Eu vou colocar essa folha de papel. E ela olhava muito para a vida da Penina. E olhava a vida da Penina e percebia que a vida da Penina, coloquei ali para você ver aqui, isso. Aqui dentro, tá? Ela olhava para a vida da Penina e ficava observando a vida das pessoas. A Penina tinha filho, ela não tinha. A Penina podia abraçar as crianças, ela não podia. Ela ficava olhando para a vida das pessoas e ficava muito triste com isso, ficava muito amargurada com isso. Ela ficava com o coração dela pesado. Porque Ana não podia ter filho, Penina tinha filhos, e isso deixava o coração dela triste. Muitas vezes o nosso coração fica triste, porque a gente fica olhando para a vida das pessoas que estão ao redor da gente, e a gente se compara a elas, a gente faz, o outro tem, eu não tenho, aí eu fico triste, eu fico fazendo manha, eu fico brigando
com os meus pais, com meus irmãos, porque o amigo tem um videogame que eu não tenho, porque o amigo tem um tênis que eu não tenho, porque o amigo estuda na escola tal ou faz tal coisa, e eu fico olhando para as pessoas que estão ao meu redor. E a Ana viveu essa situação. Ela ficou olhando para a Penina, ficou se comparando a ela. E olha só o que aconteceu. Infelizmente, a vida da Ana continuava exatamente igual. Vamos tirar o papelzinho daqui de dentro. Vamos ver se aconteceu alguma mudança na vida dela. A vida dela continuava exatamente igual. Completamente vazia. Completamente vazia. E ela vivia dessa forma, triste, triste e triste. Então, ela começou a olhar para as circunstâncias. Como assim olhar para as circunstâncias? Ela começou a olhar, ao invés de olhar para as pessoas, lembra da nossa setinha, né, olhando para as pessoas, ela começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para baixo. Começou a olhar e muito triste, com o coração muito triste, olhando para as circunstâncias. Tem uma música que eu ouvi ontem, que uma pessoa que eu amo muito lembrou essa música, e ela falou assim: não olhe para as circunstâncias, não, olhe para o seu amor. Nós somos convidados a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o amor de Deus. Minha mãe me lembrou dessa música ontem, eu estava conversando com ela, e ela lembrou dessa música. Então, nós devemos não olhar para as circunstâncias. Ana estava assim, olhando para a situação dela, falando assim: eu nunca vou ser feliz, eu sempre vou estar com o coração vazio, com a minha vida completamente vazia. Ela sentia isso na vida dela, que ela sempre estaria dessa forma aqui. E acontece o seguinte, que a Ana, olhando para as circunstâncias, ela falou assim: não tem jeito, eu vou tentar ser mamãe, vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ok? Vou tentar ser mamãe, mas não adianta, eu sei que não vai dar certo, eu sei que eu não vou conseguir ser mamãe. E ela fez isso, olhou para baixo. Primeiro ela olhava para as pessoas ao redor dela. Depois ela começou a olhar para baixo, para as circunstâncias. Será que isso resolveu? Será que isso adiantou? Será que isso mudou a vida da Ana? Vamos ver? Vamos pegar aqui a folhinha, mais uma vez. Vamos ver. Tananana. Será que mudou? Será que mudou? Vamos ver. Opa, pegamos. Circunstâncias. Não. Continuou exatamente igual a vida dela. E ela não tinha filho. Então, algo começou a mudar na mente da Ana. E ela entendeu que ela deve dedicar, que ela precisava ter uma vida de oração. O nosso versículo de hoje fala exatamente sobre isso. Se a mamãe viu aí nos grupos do WhatsApp que a gente mandou, você também viu, você viu um versículo que a gente mandou, que é o nosso versículo de hoje. Vamos ver aqui na tela. Vamos acompanhar aqui comigo esse versículo tão especial. É bem simples para a gente conseguir decorar esse versículo. Diz assim: é tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Então, tudo que nós cremos e pedirmos em oração, a gente vai receber. A Ana começou a aprender sobre isso. E olha só o que aconteceu. Além disso, a Ana entendeu que ela precisava dedicar a vida dela em oração. E ela foi até o templo, até a igreja daquela época, e ela começou a orar intensamente, de tal forma que a oração dela se transformou em lágrimas. Ela começou a orar
E a oração dela foi se transformando em lágrimas. E ela derramou a oração dela diante de Deus naquele dia. E algo começou a mudar. Não sei se você vai conseguir ver aí na câmera. Algo começou a mudar na vida dela. Aquelas lágrimas começaram a fazer parte do clamor de Ana. Ela começou a se dedicar em oração. E as circunstâncias não valiam mais. As situações que os outros viviam não adiantava mais, não tinha valor nenhum. Ela começou a entender que ela precisava orar, dedicar em oração. E aquelas lágrimas começavam a cair dela. Algumas pessoas até olhavam para ela lá no templo e falavam assim: essa mulher deve estar meio doida, falando aí sozinha, orando sozinha, e o que está acontecendo com ela? E ela falou assim: Deus, se o Senhor me dar um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E algo incrível começou a acontecer na vida da Ana. Ela não olhava mais para as pessoas, ela não olhava mais para as circunstâncias, ela começou a olhar para cima, para Deus. E aqui está a grande mudança na vida da Ana. Ela começou a entender que a resposta dela vem do Senhor. E ela dedicou a vida dela em oração. E olha só, crianças, olha só, mamães, aquela vida que agora estava entregue em oração, vamos colocar aqui dentro do envelope. Ela agora sabia que somente quando ela tivesse a vida dela totalmente diante de Deus, totalmente diante do nosso Senhor, é que uma mudança poderia realmente acontecer. Eu quero que você venha aqui bem pertinho de mim, bem pertinho, chega bem pertinho de mim. Eu quero te mostrar a folha aqui dentro. Olha lá. Vamos ver se você consegue enxergar a folha aí dentro. Vamos ajustar aqui para todos vocês conseguirem ver. Assim. Ali. Isso. Conseguiu ver? Aê! Tá vendo lá dentro? Isso. Olha só. Quando ela entendeu que ela tinha que olhar para cima, para o alto, uma mudança aconteceu na vida dela. Não vamos olhar para as pessoas, não vamos olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo ao nosso redor, mas vamos olhar para o alto, para Deus. E quando ela fez isso, vamos pegar o papelzinho aqui, ó. Isso. Quando ela fez isso, algo incrível aconteceu. Ela não olhou para a vida da Penina, ela não olhou para a murmuração, para a tristeza, ela não olhou para a amargura que estava no coração dela, mas ela olhou para o Deus que faz o impossível acontecer. Olhe para Deus, que a sua vida vai ser completamente transformada. E foi isso que aconteceu com Ana. Aquelas lágrimas, elas se transformaram em um lindo bebê. E a vida dela foi totalmente transformada. A vida do esposo dela foi totalmente transformada, porque ela dedicou essa vida em oração. Então você, criança, talvez você pode olhar para mim e falar assim: mas pastor, eu sou pequeno demais, sou criança demais. Não existe um tempo para oração. Deus responde a oração de todos aqueles que creem e que pedem, e se necessário for, derramam lágrimas. Então, coloque a sua vida diante de Deus. Mamãe, talvez você esteja em um momento em que as lágrimas estão constantemente. Continue orando, continue clamando a Deus, que eu tenho certeza
que Ele vai abençoar e vai cuidar da sua vida, assim como Ele cuidou da vida de Ana. Esse lindo menino recebeu o nome de Samuel e se tornou um profeta na mão de Deus e abençoou tanto aquele povo. Então, não desanime. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do nosso lar, porque Jesus ama cada um. Jesus ama o papai, Jesus ama a mamãe, Jesus ama o irmão mais velho, a irmã mais velha, Jesus ama o pequenininho e o grandão. Jesus ama a todos. E Ele quer, então, ter esse relacionamento com você, de oração. E o Deus do impossível vai fazer o impossível acontecer.